Primeira impressão. Eu vou dividir aqui com vocês uma coisa que aconteceu comigo durante quase toda a minha vida, mas que eu sei que alguns aqui também vão se identificar com isso. Pessoas se aproximaram de mim e me diziam assim: Nossa, Nathalie, antes de te conhecer, eu achava que você era antipática, metida, com uma cara de nojenta, mas que depois que eu te conheci, o meu pensamento mudou completamente. Eu sei, é uma situação hilária, acho que tem muita gente aqui que também já passou por uma experiência parecida com essa. Ouvi pessoas virem dizer diretamente pra mim, quase que como uma confissão, sabe? Mas também vivi casos de pessoas virem pra mim e dizerem assim: Nathalie, eu tava conversando com fulana e fulana me disse que te achava antipática, que te achava metida, e eu falei pra ela que você não era assim, mas fulana tá resistente, não quer vir te conhecer, não quer se aproximar, ficou com essa primeira impressão. Ou seja, mesmo a Beltrana dizendo a fulana que eu não era assim, a fulana preferiu se apegar e ficar com a primeira impressão que ela teve de mim. Agora pensa aqui comigo. O que seria de nós se Jesus agisse dessa forma? Porque vamos lá, qual era a primeira impressão a respeito de nós? Pecadores, impuros, indignos, imundos, sujos e fedidos de pecado, contaminados por todas as mazelas desse mundo caído. E o mais interessante é que essa era a nossa realidade antes de Cristo. E ele não se apegou a essa primeira impressão como um motivo de se manter afastado e de não se aproximar. Porque ele sabia que existia algo além, existia um plano e propósito, que nascemos de um lindo sonho do coração do próprio Pai. Que por mais que a nossa aparência demonstrasse algo contrário, algo ruim, ele não nos olhou com um olhar de rejeição, antes com olhos de amor. Jesus não estava com suposições, que é no que se baseia a primeira impressão, em suposições. Jesus não estava com suposições a respeito de nós. Ele sabia quem nós éramos e mesmo assim, ele escolheu se aproximar, se nos conhecer e nos permitir e proporcionar que conhecêssemos o Pai também através da vida dele. Agora vamos lá. A primeira impressão do pessoal lá que Jesus teve que se aproximar. Olhe para os discípulos, Maria Madalena, como é que eles eram antes de conhecer Jesus? A primeira impressão não era das melhores, não. E já pensou, se Jesus se deixasse influenciar por ela, não teríamos hoje grandes homens e mulheres que servem para nós como inspirações e exemplos. E eu sei que você pode estar daí pensando assim, mas Nathalie, eu tenho um sexto sentido, uma intuição que não falha. Quando eu bato o olho e não gosto, Nathalie, eu não costumo errar. Agora analise comigo. Você acha que Jesus gostava do que ele via inicialmente na gente? Do que ele via inicialmente na humanidade? Não, querido, não gostava não. Ele via, sabe o que? Era o pecado, era a imundícia, era o caráter desalinhado à palavra, era justamente aquilo que ele veio para combater. A diferença é que Jesus não deixava que essa primeira impressão e até realidade das pessoas o impedisse de levar a vida que elas precisavam receber, de levar essas pessoas a ter um relacionamento com aquele que poderia transformar sobrenaturalmente a vida delas. Você pode até ter aí a sua intuição, mas não use disso como um motivo para te manter afastado das pessoas que precisam ter a vida transformadas através da palavra que habita dentro de você. E eu não estou dizendo com isso que você deva fazer conexões e associações com qualquer pessoa, não é isso. Olhe mais uma vez para Jesus. Ele era aberto a toda a multidão de pessoas com o propósito de levar essas pessoas a conhecerem o Pai através da vida dele. Mas as suas associações eram apenas com aqueles que o Espírito Santo o guiava a ter. Então, seja guiado nas suas associações e conexões, mas cumpra o ide e pregai o evangelho a toda criatura que já foi deixado a você.
Sabe? Às vezes, inconscientemente, a gente se julga, entre aspas, bons demais para permitir aproximar-se de alguém ou até mesmo alguém se aproximar de nós, porque a primeira impressão que tivemos dessa pessoa não foi tão boa. E nos esquecemos que a nossa condição antes de Cristo também não era das melhores. Não se esqueça, não somos bons por nós mesmos. No livro de Tiago nos diz: não vos enganeis, amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, não vem de nós. 2 Coríntios nos diz assim: por nós mesmos, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou a sermos ministros de uma nova aliança. Não parte de mim ou de você, mas daquele que habita em nós e que nos habilita, nos capacita. Não permita que a sua primeira impressão de alguém, que pode até lá estar certa, te impeça de se aproximar e de revelar Jesus, assim como ele se aproximou e revelou o Pai a nós. E a você que está assistindo esse vídeo e que ainda não conhece Jesus, porque a primeira impressão que te passaram dele não foi tão boa, o que você decide hoje? Vai ficar aí com essas suposições ou vai se permitir aproximar e conhecê-lo além das coisas que disseram a respeito dele? Decida largar de mão essa primeira impressão e conhecer de pertinho aquele que pode transformar a sua vida. Eu louvo a Deus pelas pessoas que tiveram uma primeira impressão errada ao meu respeito, mas que mesmo assim decidiram me conhecer, porque não só elas, como eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e que estão na minha vida até hoje e estarão até a eternidade. Então, não se apegue à primeira impressão, mas permita se aproximar de pessoas, se aproximar de Jesus e conhecê-lo, conhecer a verdade e conhecer a vida.